Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui. Eu quero, na verdade, comentar alguns comentários que eu acabei deixando, né? Para essa ocasião especial. E também colocar um corte de um vídeo, tá? Bem legal para vocês, a respeito da questão da confessionalidade, tá? Eu vou até dizer qual é o canal, da onde eu peguei, né? É o canal Pod Café Podcast, certo? Tem um corte aqui do Emanuel Malinowski, confessionalidade reformada. O que é ser confessional, tá? Então eu vou colocar esse videozinho, né, para acompanhar com vocês, de repente, se tiver algum comentário. Mas eu gostei bastante de como ele explicou essa questão da confessionalidade, da importância da confessionalidade. Isso é muito, muito pontual para nós aqui, como vocês já sabem. Tem outros canais, é claro, né, que falam sobre calvinismo, onde talvez a ênfase seja um pouco em Calvino, ou então no debate soteriológico. No nosso caso aqui específico, né, o objetivo realmente é apresentar a fé reformada de uma maneira um pouco mais ampla, não é? Ou seja, tratando a confessionalidade. Esse é o ponto principal do canal, certo? Porque eu sempre vou colocar, né, como sendo mais importante do que as opiniões de teólogos particulares, as confissões da igreja, porque essas representam a fé da igreja. Então é uma teologia oficial, digamos assim. Não é? É claro que eu vou ler outros teólogos particulares, é óbvio isso aí, né? Eles fazem um trabalho muito bom, fizeram um trabalho muito bom e que nos ajudam muito. Mas no que diz respeito àquilo que é feito para a igreja, as confissões, então, não é? Elas estão muito, muito acima, digamos assim, daquilo que sei lá, são as conclusões dos teólogos particulares, tá bom? Que muitas vezes podem divergir entre si, entram em contradição muitas vezes, e o que eles pensam realmente de foro íntimo, é algo particular realmente. Eles têm certas concepções, né, no coração deles, é claro que externam isso em suas sistemáticas, mas, embora contribuam bastante, não é, o ponto central é compreender que as confissões representam a fé da igreja e não a fé ou as conclusões de um sistemático, de um teórico ou coisa assim, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá? Para quem está chegando agora, né, seja muito bem-vindo. Não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, tá bom? Isso ajuda bastante. Não esquece de dar o joinha nesse vídeo se você gostar. E, é claro, recomendar para pessoas que você conhece, tá bom? Recomenda, compartilha nos grupos aí de WhatsApp, Telegram, redes sociais, né? Dá uma força pro canal aí crescer mais um pouquinho, beleza? Porque você já sabe da máxima aqui, né? Quanto mais pessoas conhecem o canal Cultura Reformada, né, mais pessoas estarão conhecendo o conteúdo reformado de verdade, né? Confessional. E não essa coisa Nutella que tem aí da internet muitas vezes, tá? Então, comentando aqui um comentário, vou ler aqui o comentário do Ismael Bezerra Pereira. Muito obrigado, meu irmão. Ele comentou no vídeo, quando eu coloquei urgente, anticonfessionalidade cresce a anticonfessionalidade, né? Ele fala bem assim: a IPB está assim. Enquanto o catolicismo romano é o grande bicho-papão, né, os outros evangélicos não têm nada de errado, né? É aquilo que eu sempre tenho pontuado, né? Eu acho muito estranho esse duplo padrão que existe no evangelicalismo, né? É aquela questão: os pecados da tribo vizinha devem ser contabilizados, né? Devemos combatê-los, mas os nossos não. Então, não importa o pentecostalismo, o arminianismo ou a não crença na aliança, por exemplo, do batismo, desde que sejam anticatólicos, tá bem, não é? Então, tá tudo bem no caso. É exatamente isso, né? Então, parece que a questão todinha aqui é ser anticatólico romano. Se você for isso, então você é aceito, né? Isso é muito hipócrita, na verdade. Ele cita aqui o nome de alguns pastores: Nicodemos, Leão de Lima, tem, né, não sei se é cada quê, né? Um vídeo falando, cada qual, no caso, um vídeo falando das diferenças entre presbiterianos e batistas, ou entre credobatistas e pedobatistas. Os dois relatam que praticamente não há diferença, quando Westminster fala que é pecado deixar de batizar infantes. Estou por demais desapontado, não é, e cansado com a IPB. A IPB hoje é apenas mais uma igreja evangélica antirromana, hierarquizada. Quando morrer o Papa Roberto Brasileiro, será o primeiro santo canonizado que batiza bebês. Batisterianos, papais, é o que somos hoje. Então, acho que o irmão que faz parte, né, deve fazer parte da IPB, que deve entender melhor do que eu, né?
quando eu toco no assunto é realmente porque, historicamente, nós fazemos parte de igrejas irmãs, né? Porque somos reformados históricos. Mas aí eu sei que tanto o irmão aqui como outros podem falar melhor a respeito dessa situação atual, né? Eu posso falar do que eu estou vendo, declarações, as próprias reclamações de outros irmãos também, o que me deixa triste. Por isso que eu falei, né, num vídeo anterior sobre orarmos pela IPB, porque para nós é triste ver uma comunidade com uma tradição tão rica acabar deixando isso em nome da relevância às vezes, né? Mas muito obrigado, meu irmão, viu? Muito obrigado pelo comentário. Um outro irmão comentou aqui também no mesmo vídeo, é o Eliezer Mendes. Ele falou bem assim: o canal Cultura Reformada tem sido um instrumento de instrução para os crentes fiéis. Só lhe deu glória. Deus continue abençoando. Reverendo Ademir. Muito obrigado, meu irmão. Esse é o objetivo, né? Que os irmãos possam, né, serem edificados com conhecimento das nossas tradições, digamos assim, tá? Então, muito obrigado mesmo. O canal Som da Graça, com Fernanda Veiga, né? Graça e paz, pastor. No vídeo Crescendo, aliás, comentando os últimos comentários. Graça e paz, pastor. O material já publicado neste canal não tem preço. Que o Senhor te ajude a continuar, pois tem sido luz para muitos, nos quais me incluo. Estou estudando pela segunda vez o curso nos cânones de Dort e louvo a Deus por sua disposição em ensinar. É um dom. Deus continue abençoando suas vidas. Obrigado. Valeu, meu irmão. Muito obrigado mesmo, viu? Inclusive, eu estou programando para fazer a terceira temporada dos cânones de Dort, tá? E é sempre um prazer poder trazer conteúdo assim, né? O objetivo não é fazer não fazer cursos no canal que sejam, digamos assim, uma linguagem muito trabalhada, né? Assim, e que eu seja sistemático demais, porque o objetivo, na verdade, aqui é tornar as confissões, não é, conhecidas, não é? Então, para isso, eu preciso de uma linguagem mais simples e dar mais acesso às pessoas, né? Então, tem que ser uma linguagem acessível para que várias pessoas conheçam, né, a bênção dessas confissões, tá? Eu queria aproveitar e recomendar para quem está acompanhando para ir até o canal da irmã Fernanda Veiga, né, que é o Som da Graça. Eu já sou inscrito nesse canal, né, e eu recomendo porque a irmã canta demais, tem músicas lindas lá, certo? E vale a pena realmente acompanhar o canal da irmã, beleza? Dá essa força para ela também porque vale a pena mesmo, tá bom? Então dá uma passadinha lá. E vamos para o outro comentário. Também no vídeo comentando os últimos comentários, o Carlos Henrique comentou assim: sou presbiteriano e fico muito triste com essa situação que estamos vivendo. Foi chamado de neopuritano, coisa chata, né? Apenas por querer viver a nossa confessionalidade. Infelizmente esse é um quadro, não é, comum em nossos dias. Estou vivendo isso, não é? Peço orações pela minha denominação, não é? Então isso é um ponto que eu tenho ressaltado aqui, embora eu esteja combatendo a anticonfessionalidade aqui do canal, né? Porque eu estou falando sobre confessionalidade, então eu preciso combater necessariamente o que é contrário. Mas eu não estou fazendo isso, né? E não pretendo fazer isso desconsiderando os irmãos, né? De forma nenhuma. A minha questão é que eu preciso realmente batalhar pela fé, mas ao mesmo tempo eu tenho que me entristecer por ver esse desvio ou então esse abandono, né, da confessionalidade e realmente orar, tá? Então, com certeza, já estou orando com relação a isso, tá? Ele fala que sou professor de EBD, estudos bíblicos, não é? E só Deus na causa. Pois é, meu irmão. Muito obrigado por seu comentário. Continue aproveitando aí o conteúdo do canal, tá certo? E continue também espalhando, né? Assim como o irmão entende a importância da confessionalidade, talvez muitos outros irmãos que, digamos assim, não estão tendo acesso a isso, né? Por conta de ministros, de líderes que procuram até esconder isso da sua congregação, precisem de um acesso a este canal, por exemplo, para olharem, né, para as confissões da igreja e realmente buscarem, né, sua própria identidade confessional. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então eu recomendo demais que os irmãos todos aqui possam recomendar o canal para apoiar outros irmãos, beleza? Vamos então agora ao vídeo, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, analisando um pouquinho esse vídeo aqui, tá? Que é do canal, como eu já falei, o canal Pod Café Podcast, certo? O Emanuel Malinowski, não é, que vai falar sobre confessionalidade reformada, o que é, não é, no caso, o que é ser confessional.
Então vamos lá. Mas assim, por que sobre a confessionalidade, por que é importante? Por que é um fundamento que pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, por exemplo, quando se vai plantar uma igreja? Porque a questão ali não é cultural. A questão ali são verdades eternas e basilares da fé. Sim, são alicerces são da alicerces fé, da fé. Um ponto já para comentar que eu acho que vale a pena, como o irmão aqui falou, não é uma questão cultural. A questão da confessionalidade da igreja não é uma questão cultural, tá? Mas fala sobre os alicerces da fé. Isso é importante, essa fala dele aqui, justamente porque a turma que tem lutado contra a confessionalidade da igreja, esses líderes que são de igrejas que são de tradição reformada, mas que estão procurando largar a confessionalidade, porque no fim, quando eles assumem a confessionalidade, necessariamente eles vão ter que rejeitar muito daquilo que é propagado hoje do meio evangelical, Então eles acabam abordando as confissões como sendo algo do seu próprio tempo. Então, não, era porque era naquele tempo lá do século XVI e XVII, e não estão levando em consideração que ali são defendidos, ensinados, no caso, princípios que expõem a palavra de Deus. Não é uma questão de cultura, simplesmente, entende? Então, não é uma coisa que está assim tão passiva de mudanças, É claro que as confissões, elas abaixo da Escritura, elas podem ser revisadas, é claro, Mas não é uma questão que uma pessoa em particular faz. Não é assim que funciona. Porque, como eu já falei, as confissões representam a fé da igreja. É a interpretação da Bíblia que a igreja tem. Esse é o ponto aqui, tá? Por isso que elas têm autoridade. Entendeu a situação? Essa é a razão. Então, quando se trata das confissões como apenas um elemento cultural, então você pode simplesmente confiná-las, ao século XVI, ao século XVII, e desconsiderar completamente. É o que muitos têm usado como estratégia, E, infelizmente, a massa gosta disso, porque a massa quer, libertinagem, quer revolução, quer viver sem certos princípios, cada um que pegue sua Bíblia e interprete do jeito que quer, no fim é isso aí, Isso é perigoso demais. Mas continuando aqui. Se tu tá fazendo para uma igreja de jovens, que tem muitos jovens, ou se tem muitos idosos, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma, porque a verdade bíblica continua sendo a mesma. E eu acredito. É um vídeo curto, um corte, mas veja, são afirmações importantíssimas aqui. Não importa então o público, se mais jovem, mais velho, não importa. As confissões estão expondo a verdade bíblica. E a verdade bíblica não muda, esse é o ponto. Então é por isso que nós defendemos a confessionalidade, porque a confessionalidade expõe a verdade bíblica e ela não muda. Essa é a base aqui. Então não importa em qual contexto, a verdade bíblica é a verdade bíblica, certo? Por isso que nós defendemos tanto as confissões, porque explicam a verdade bíblica, esse é o ponto. Então não sou eu pessoalmente explicando, dizendo, irmãos, podem ir pelo caminho que eu estou dizendo, Eu sou o intérprete da Escritura. O que eu falo é a interpretação autorizada da Escritura. Está errado, está completamente errado. Isso é arrogância e é o que muitos líderes têm feito. Eles querem ter a liberdade, Infelizmente eu tenho que dizer isso, liberdade maligna, tá? Para falarem o que bem quiserem falar sobre a Escritura Sagrada, E como é um valor muito importante para nós protestantes, A Escritura, o solo da Escritura, eles usam isso de maneira falaciosa, para afastar as pessoas das confissões. Isso é baixo, na verdade. Acredito que o trabalho desses documentos é expor a verdade bíblica ou pontuá-las, sistematizá-las de maneira que a gente saiba, sobre isso eu creio assim, sobre aquilo eu creio assim, sobre aquilo outro eu creio assim, sobre aquilo outro eu creio assim. Só por afirmar isso aí, nós já percebemos a necessidade, Porque todo mundo carrega uma Bíblia. Então, eu falo assim, o público cristão, no sentido geral, Qualquer evangélico, ou que tenha o nome de evangélico, ou que faça parte do evangelicalismo, tem uma Bíblia, Tem uma Bíblia. Isso significa muita coisa? Não, Não significa muita coisa, não. Na verdade, as pessoas têm Bíblias, mas se elas não têm uma orientação a respeito de como entender a Bíblia, elas vão chegar em conclusões malucas. Assim, eu penso que o nosso contexto aqui no Ocidente, especialmente no Brasil, é um exemplo muito negativo com relação a isso. Notem bem como que no evangelicalismo temos uma verdadeira confusão, uma Babel de versões de interpretação bíblica diferentes. Cada pessoa interpreta a Bíblia como quer. As pessoas citam os textos bíblicos do jeito que querem citar.
Elas não entendem de contexto, elas não entendem qual é o ensino, não é? Elas não fazem um estudo realmente da Escritura, porque, por exemplo, se você vai fazer uma leitura, a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, tá? Então, as confissões sistematizam a doutrina bíblica. A sã doutrina, não é a palavra de Deus, porém ela não é sistemática. Então você não vai ler a Escritura e você vai encontrar uma lista de doutrinas. Não é assim que funciona, tá? E as pessoas não entendem isso. E aí elas acabam lendo a Bíblia e elas acabam chegando a conclusões totalmente erradas porque elas falham em certos princípios que tem na própria Escritura, não é? E que as confissões já separam isso, já organizam isso para nós, né? Tanto é assim que o objetivo das confissões não é que eu pare nas confissões, né? As confissões são uma janela para a Escritura. A ideia é que eu leia, mas eu vá conferir na Bíblia. Por isso que cada pergunta e resposta de um catecismo reformado, não é, tem um monte de referências bíblicas abaixo, ou então um artigo de uma confissão de fé tem um monte de referências bíblicas assim por diante. A ideia é essa. Então, se você não tem as confissões, o que é que vai acontecer? Não é? O que nós já estamos vendo, né? Uma verdadeira Babel, uma confusão. Cada um crê naquilo que acha que é certo. Né? Nós podemos fazer uma aplicação, né, ao nosso contexto, né, daquele tempo lá dos juízes. Né? Naquele tempo não havia rei em Israel, aqui no caso, hoje não há confessionalidade no meio evangélico, não é? E cada um faz aquilo que acha certo aos seus próprios olhos. Essa é a realidade. Tá? Essa é a realidade. Continuando aqui. Assado. Entende? Então por isso é importante, né? Agora você imagina, se não existe um padrão confessional na igreja, por exemplo, uma coisa que pode acontecer é um pastor ser arminiano e o outro ser calvinista, por exemplo. Na mesma igreja. E tem isso aí? Ah, tem. Como o irmãozinho aqui citou, de fato, esse tipo de absurdo, isso é uma abominação, na boa. É um absurdo isso aí, né? Especialmente porque, analise bem, especialmente porque esse assunto de calvinismo e arminianismo é um assunto desconstruído, tá? Em nosso tempo é um assunto desconstruído. As pessoas não sabem a seriedade dessas posições teológicas. Não sabem, elas não entendem. Elas acham que é uma questão de partido. É mero partidarismo, entendeu? Então, eu ouvi alguma coisa de Calvino ou de calvinismo que não se enquadra com aquilo que eu já penso, então, isso aí é uma coisa diabólica, então eu rejeito. A pessoa não conhece, não é, a doutrina reformada. Não conhece. Ela conhece um pedacinho mínimo, talvez uma declaração usada fora de contexto, de maneira proposital, né? Isso acontece dos dois lados, é claro. E então ela vai se decide baseado nisso, né? O outro vai dizer que é arminiano apenas porque ele acha que ele sente que tem livre-arbítrio, então lá ele pensa que a questão é essa, como se nós estivéssemos combatendo essa questão de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, né, é um conceito amplo, na verdade, e tem interpretações distintas, não é? O que é livre-arbítrio? Nós só não estamos usando o termo livre-arbítrio no meio reformado, geralmente não falamos sobre isso, né? Não é tão comum, muitos preferem usar o termo livre-agência. Não é porque nós não acreditamos em livre-arbítrio, é porque a compreensão disso para os sinergistas é totalmente diferente da nossa, né? Então, como eles usam tanto esse termo, usamos um outro termo, geralmente, eu não tenho problema com o termo, mas geralmente usamos um outro termo, né, para que não haja um tipo de associação. Basicamente é isso, tá? Mas o debate é amplo, na verdade, é uma coisa séria, envolve a salvação, porque para pensar. Então, veja, a falta de confessionalidade leva uma denominação a ter como sendo comum um pastor, um chamado, né? Para mim não é calvinista não, mas um calvinista e um arminiano. Tenta imaginar como que isso é perigoso, estranho e é uma abominação nesse sentido, tá? É uma bagunça, é uma Babel numa denominação, porque quando você pensa em questão de calvinismo, você não está simplesmente falando, Deus é soberano e o homem é responsável. Isso não existe, isso é tolice. Quando essas pessoas realmente assumem essas posições e uma denominação aceita pastores com visões diferentes, essa era a pretensão de Armínio, dos arminianos naquele contexto, tá? Esse tipo de libertinagem, ou de liberdade falsa, digamos assim, né? Que eu não considero uma coisa boa para a comunidade, porque não faz sentido, né? Só há uma verdade, só há um evangelho. E no fim, arminianismo e calvinismo não tem a ver, nesse sentido, com uma mera questão teórica, ou uma mera questão de opinião em pontos pequenos, de jeito nenhum. Não é? Questão de arminianismo e calvinismo vão nos demonstrar, não é, como que Deus salva.
E as duas propostas, não é? Ou seja, as duas linhas teológicas vão propor, não é, uma explicação da palavra de Deus sobre como Deus salva, tá? Então, o ponto central é, existe um evangelho. Então, se eu entender que a interpretação reformada ou calvinista ela é a correta, isso necessariamente coloca a interpretação arminiana num status de heresia, tá? Porque não entende? Não é tipo assim, olha, afinal de contas, como é que Deus salva o ser humano? Não é? Como que uma pessoa é salva nesse sentido? Eu penso assim, você pensa assado. Mas como assim? Se a questão todinha tem a ver com a fé, de você confiar em Deus, naquilo que Ele está revelando em sua palavra. Se for desse jeito, então você pode crer em qualquer coisa. Não vai fazer diferença nenhuma. Tanto faz como tanto fez. Certo? E não é desse jeito. Então, doutrina não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. Nós temos que crer segundo Deus revelou em sua palavra. Nós temos que crer da maneira correta. Deus revelou uma verdade, não é? E nós precisamos crer na verdade que Deus revelou. Quem é que está explicando essa verdade de maneira correta? Então, as escolas teológicas propõem a sua própria explicação. Quem é que está certo? Tem que se avaliar isso. Então não é uma brincadeira. Não é uma questão de mero partidarismo, de preferência. Porque assim, numa denominação que aceita um pastor calvinista arminiano, é como alguém que trata essa questão como se fosse um pastor usar uma camisa azul e outro usar uma camisa rosa. Não é isso, entende? A questão é séria, muito séria mesmo. Vamos continuar lá. Tem um pastor herminiano também, na mesma igreja que um pastor Anderson Silva Liano, né? Cara, pode ter de tudo num corpo pastoral, por exemplo. E isso para não falar... Então, se isso acontece, a verdade é simplesmente sacrificada. A verdade é sacrificada, sinceramente, né? Imagina a loucura que é. Tá, tenta imaginar o cenário. Aí você vai para uma comunidade, para uma denominação que tem... Não, aqui não se fala de teologia. Ou então aqui não tem debate teológico. Ou então aqui não tem esse negócio de calvo de arminiano. Cada um é o que quiser, porque isso é uma questão pessoal dos irmãos. Aí um pastor calvinista chega, não é? E prega no domingo sobre as doutrinas da graça. E ele vai dizer, olha, o homem nasceu em pecados, o homem é um depravado, né? O homem nasce já caminhando para o inferno, e a única razão para estarmos aqui e crermos no Evangelho é porque Deus soberanamente, tá? Deus soberanamente nos amou na eternidade, nos elegeu incondicionalmente em Jesus Cristo para a salvação. Então podemos confiar na salvação. Nunca o diabo tomará isso de nós. Nada neste mundo vai nos separar do amor de Cristo. A salvação dele é segura. Cristo nos prometeu isso. Ninguém pode tirar minhas ovelhas das minhas mãos. Domingo que vem, o pastor arminiano vai assumir o púlpito e ele vai dizer, então, irmãos, nós ouvimos uma palavra que foi uma bênção no domingo passado, que maravilha, que consolo, mas a verdade é que o homem pode perder a salvação sim, não é? Pode perder a salvação sim. Ou então você pode resistir, você pode vencer Deus nessa batalha de vontades. Deus quer salvar, porque ele vai entender a salvação de maneira universalista nesse sentido, né? A graça é igual para todos nesse sentido. Então não tem uma distinção entre eleitos nem nada, não. Deus dá a graça para todos. E aí fica ao encargo de cada um a aceitar ou não, não é? E vai falar sobre essa questão da possibilidade de perder a salvação. Eu estou pensando, por exemplo, nos remonstrantes que ensinaram isso. Vai saber qual é a linha do pastor. Eu sei que a Armínio não pregava sobre perder salvação, mas havia vários problemas com relação a isso, tá? Esse pastor vai pregar, enquanto o outro falou sobre o sacrifício de Cristo, que é perfeito, eficaz. Esse vai falar do sacrifício de Cristo como se fosse uma coisa universal e que pode não ser eficaz. Qual é a verdade? No que nós devemos confiar? Olha a confusão montada. Então, se não existe confessionalidade, não é? Você cai no relativismo. Não existe mais verdade. Tudo vale. Entende? Tudo vale. Você amplia o universo cristão de tal maneira que você... Olha, na boa, se a doutrina não importa mais, então nós precisamos abraçar o ecumenismo. Tá? Tanto faz como tanto fez. Porque essa é a realidade. Isso é causado por falta de confessionalidade. A respeito das pessoas que fazem parte da igreja. Sim. Agora você imagina a multiplicidade de crenças que pode existir numa mesma igreja que não tem uma confissão de fé. Misericórdia. Aí você vai... Imagina a bagunça, né? Aí a pessoa não tem confissão de fé. É o que já acontece hoje. Então, na mesma comunidade tem um irmão que ele é continuista, tem o outro que é cessacionista, tem o outro que acredita... Por exemplo, sei lá, em certas coisas do judaísmo,
o outro que não acredita, tem um que é liberal teológico, tem um que diz bem assim. Bem, olha, eu acho que cientificamente falando não tem como provar, por exemplo, a questão da abertura do Mar Vermelho, né? Então, ou então a ressurreição de Cristo pode ser uma coisa, sabe, assim, muito mais da fé dos discípulos do que a realidade, né? Literalmente o ressuscitar. Isso pode acontecer, isso já acontece. Eu já conheci, olha, eu já conheci, por exemplo, eu pastoreei há muitos anos atrás, ainda quando eu era pentecostal, é claro, há muitos anos atrás, uma comunidade, e eu fiquei escandalizado quando duas irmãs dessa comunidade disseram que não acreditavam na volta de Jesus Cristo. Você ouviu bem o que eu estou dizendo aqui, vocês ouviram bem. Membros da igreja, comungantes, dizendo que não acreditavam na volta de Cristo. Perguntaram se era necessário acreditar nisso. Assim, eu tive que parar um pouco para respirar, para pensar, olhar para o céu, me perguntar o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. Você está entendendo o nível da situação? Não é? Fica, não é? É tipo assim, tudo acaba dependendo da minha percepção pessoal, das minhas convicções pessoais, porque não há um padrão confessional. Mas Ei, mundo. Mas eu acredito nisso. E principal é que assim, né? Pessoas que são parte da igreja, assim, né? Os membros e tal. O cara pode ter dúvidas, né? Mas o pior é ele ter uma dúvida e não ter nem aonde embasar. Tá, não, beleza. Eu tenho. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Acho que isso foi bem citado aqui pelo irmão. Olha, sermos confessionais não implica em não termos dúvidas. É claro que temos dúvidas. Mas aí o membro vai ficar preso. Entenda, nós pastores temos dúvidas. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu vou contar um segredo pro povão, né? Não existe uma diferença abismal entre os oficiais da igreja formados, não é? E os leigos. Eu digo os membros comuns da igreja. Nós não somos tão inteligentes assim. O nosso conhecimento, não é limitado, tanto em termos de quantidade de conteúdo assimilado, não é, e que existe para nós revelado, como também a nossa capacidade mesmo de compreensão. Nós somos limitados, tá? Então, calma. Não é? Nós temos dúvidas muitas vezes. Não é uma coisa fácil. A escrito, como eu falei, a Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Nós é que tentamos explicá-la. Tá? Então, o ponto a compreender aqui é o seguinte, que Deus revelou a sua palavra, mas nem tudo na sua palavra é tão claro assim. Não é? E às vezes também tem um problema de nossa própria natureza. Nós percebemos, não é, a lógica de uma doutrina. Tá? Isso é tão claro, tão óbvio, mas ainda assim, é nossa natureza ou por razões culturais, temos dificuldade de assimilar aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. No começo, nós recebemos pessoas vindas de igrejas credo-batistas, né? Igrejas batistas mesmo. Para uma igreja reformada, né? Eles deveriam aprender, então, sobre a doutrina da aliança, as implicações da doutrina da aliança, e quando eu falo doutrina da aliança, eu falo doutrina da aliança reformada, tá? Não estou falando das versões brasileiras da época de Richard, não. Estou falando assim, doutrina reformada mesmo. E eles tiveram que aprender, né? E não foi uma coisa fácil. Eu entendia muito bem, que eu também era somente credo-batista no passado, então eu entendia muito bem. Chegou um tempo em que eles realmente eles perceberam toda a questão da doutrina, porque eu fiz várias visitas, conversei muitas vezes, perguntaram, não é, leram livros nesse sentido, que tentavam refutar o que eu estava ensinando. Para mim isso é honesto, sem problema nenhum. Vocês estão interessados aqui na nossa comunidade, em ser membro daqui porque vocês gostam da pregação, acham a pregação fiel, tem esse probleminha então para vocês, que é o credo batismo, mas vocês têm tempo, não precisa ter pressa não, é o tempo da catequese, não é aquilo que eu já falei, né? Você vai para a comunidade e você vai primeiro passar pela catequese, você vai aprender sobre as doutrinas da igreja, a nossa compreensão sobre a fé, sobre tudo, e quando você estiver realmente, não é, digamos assim, preparado no que diz respeito à compreensão básica de nossa fé, e esta for a sua fé também, então você pode assumir isso publicamente, mas antes não, por isso eles demoraram um pouquinho mais. E o ponto que mais pesou para eles foi justamente isso, né? Eles eram batistas, de igreja batista realmente, e eles entenderam a doutrina, chegaram ao ponto de entender muito bem a doutrina, entender toda a explicação bíblica, fazia todo sentido para eles, todo. Só que ainda eles demoraram mais um pouquinho
por conta do peso de consciência, o peso não é da cultura que eles tinham. E eu entendo, isso acontece, nós temos dificuldades, então dúvidas existem, tá? E essa, claro, essa pode ser resolvida, e foi resolvida, mas há dúvidas também que não tem como resolver. Não é? Eu acho que às vezes as pessoas viajam demais tentando explicar coisas que não dá para ser explicadas, né? Por exemplo, eu acho que alguns irmãos se arriscam demais em quase que tentar sondar, não é, as relações intratrinitárias, não é, e até sondar a mente de Deus. Olha, desculpa, mas eu prefiro parar por aqui, certo? E ficar com aquilo que é possível de compreender. Eu admito que não dá para ir muito além, não. Mas esse é um ponto importante, né? Fazer parte de uma igreja confessional, nesse sentido, não significa dizer que todas as nossas dúvidas serão respondidas. Se alguém tem essa expectativa de que, se eu for para uma igreja reformada, ou seja, uma igreja confessional, eu vou saber tudo sobre Deus, vai cair do cavalo. Não existe isso, tá? Ninguém sabe. É só Deus, né? Só Deus. O ser humano não tem como alcançar a Deus jamais, nesse sentido, tá? Em sentido nenhum, na verdade. Ok? Continuando. Uma dúvida sobre os dons espirituais. Tá, mas o que nós acreditamos? Aonde nós temos isso documentado sobre como nós cremos, né? Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Imagina que chega, sei lá, uma pessoa que acabou de vir de uma igreja pentecostal, neopentecostal que seja, ou carismática, e tem essa crença na contemporaneidade dos dons, certo? Uma linha de raciocínio aí dentro do evangelicalismo. E reformados, tá? Reformados de verdade, eu digo, são cessacionistas, certo? Isso, eu já expliquei algumas vezes sobre isso. Isso não significa dizer que nós não acreditamos no poder de Deus, não tem nada a ver com isso, né? Acho que é bom pontuar isso aí. O que nós não acreditamos, né, é que aqueles dons carismáticos dados especificamente aos apóstolos e os apostólicos ali, os seus auxiliares, eles não são para a igreja hoje, né, como revelação, nesse sentido, profecia, e essa questão de alguém que tenha dom de línguas e cura, por exemplo. Isso não quer dizer que nós não acreditemos que Deus não cure. É claro que cura, nós oramos por isso, nós pedimos a Deus por isso, só não acreditamos que haja uma pessoa que detenha esse dom, né? Isso para nós não faz sentido, tá? Porque os dons, nada na escritura é assim, é do nada, né? Assim, tudo que acontece na Bíblia, tudo que é registrado na Bíblia tem um contexto próprio. Havia um objetivo para acontecer aquilo, né? E parece que as pessoas de hoje se esquecem disso e acham que você lê a Bíblia, é só você olhar, né? Daqui a pouco vai ter gente tentando abrir o mar vermelho de novo. Eu não estou brincando, não. Isso já acontece, tá? Então, tem esse tipo de coisa. Mas imagine que essa pessoa chega na comunidade. Então, pastor, eu gostei muito aqui da comunidade, sabe? Nossa, a pregação fiel, tal, é maravilhoso, gostei dos hinos, eu fiquei surpreso com o cântico dos salmos, certo? E eu tô vindo de uma igreja do Fogo do Monte Sião, certo? E é milagre, e eu quero ser membro daqui. Então, irmão, vamos lá. Que maravilha, eu fico feliz que o irmão tenha gostado muito do que viu, certo? Mas o irmão precisa realmente ir para a catequese, porque o irmão vai ter que aprender sobre a doutrina da igreja, né? Às vezes você teve uma primeira impressão que gostou, isso é uma coisa positiva, mas o que nós cremos, não é, está além do que você viu agora. Então é bom que você aprenda bem. Isso é muito bom ser honesto. Não é ficar criando armadilha para ninguém, não. É ser claro. Olha, então você precisa realmente aprender na catequese, porque na catequese você pode ouvir certas coisas que para você pode ser uma surpresa, né? Você pode ouvir uma doutrina na catequese que vai deixar você chocado. E você vai ter tempo para você fazer uma reflexão sobre aquilo, para você pensar, para você mastigar bem, não é? E na catequese a pessoa vai acabar descobrindo, né? Quando ela fizer perguntas, porque ela vai fazer perguntas, dúvidas vão surgir, isso é inevitável, vai acontecer sempre. É por isso que a catequese é tão necessária nesse sentido. E aí esse assunto vai ser abordado. Olha, irmãos, olha, irmão, então você está chegando aqui, beleza, mas, por exemplo, nós batizamos crianças, tá? Mas, pastor, eu não posso ficar aqui sem batizar meus filhos? Não. Se você vai ser membro daqui, então você vai casar, basicamente, com a igreja reformada. Entendo o que eu quero dizer, viu? Você vai realmente abraçar, não é, toda a fé reformada. Por quê? Aqui você se torna membro quando você entende a doutrina, você estuda a doutrina e você assume a doutrina. É assim que você se torna um membro. Entendeu? Não é um ambiente onde você vai ter essa liberdade para você crer no que você acha que é certo. Porque existe um padrão confessional aqui. Então, se o irmão concorda com a doutrina reformada,
sei lá, 90%, 80%, 70%. Mas, por exemplo, não consegue aceitar o batismo infantil, eu recomendo, na boa, eu recomendo mesmo, irmão, vá para uma igreja batista. De repente tem uma igreja batista que tem o nome de reformada. Eu não reconheço a igreja batista como reformada, como eu falo das igrejas reformadas. Para mim são coisas diferentes, tá? Mas eu os respeito. Tem batistas que têm o nome de reformada que são confessionais. Não é? E nós somos muito próximos nesse sentido. Então, poxa, né? Eu acho muito mais sadio e honesto falar assim, irmão, já que para você de jeito nenhum você vai aceitar o pai do batismo, eu digo, vá para uma igreja batista. Que seja assim, que tenha o nome de reformada, né? Uma igreja batista particular, não é? Que seja confessional. Eu vou indicar o que eu vejo como melhor nos batistas, né? Não qualquer batista aí, que tem um monte de batista diferente, digamos assim. Então essa vai ser a minha indicação. Vá para lá, entenda a situação, porque não faz sentido o irmão vir para cá e trazer a sua bagagem para impor sobre a comunidade, ou para dizer assim, eu serei desse jeito, quem estiver achando ruim, corre para o lado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Lembre-se, eu passei por isso também. Eu vim de um contexto pentecostal. E eu comecei a passar por uma reforma nesse sentido, lendo, estudando. Isso foi muito, sabe, conflituoso no meu coração. Até compreender, não é, o que era necessário realmente e abraçar. Eu também tive conflitos. Eu sei como que é. Eu passei por isso. E eu sei muito bem como é importante mantermos a confessionalidade. Então temos que ser honestos nesse sentido. Certo? Para que não haja na comunidade pessoas... Eu sei que... mas cada cabecinha é um universo à parte. Mas tem limite. Tem limite. Certo? Quem está na comunidade deve ter comunhão. Não só camaradagem. E aí, meu irmão? Não. É comunhão de verdade. No que diz respeito à doutrina. Não é? A doutrina é fé. Nós cremos como a palavra de Deus. E essa sistematização, esse padrão doutrinário, para mim ou para nós, não é o que melhor explica as escrituras sagradas. Ponto, é isso, tá? Isso é muito importante, porque senão uma comunidade, uma denominação não tem identidade própria. E isso é muito perigoso, porque ali, meu amigo, o relativismo come solto, né? Vamos lá. Não sei. Então cada um pode crer, porque não tem, ninguém sabe, né? Nem o pastor sabe às vezes, né? Sim. Se tu tem uma confissão de fé... Isso ainda é um assunto que fica muito óbvio, né? Em como a igreja caminha. Se a igreja é mais carismática, isso vai ser claro, óbvio. Eu tô tocando um assunto qualquer, né? Mas e se a gente for para coisas menores, né? Vai para coisas menores. Quem deve participar da ceia, por exemplo? Sim. Isso é um ponto muito importante, mas muito importante mesmo. Não é? Isso aí realmente ter um padrão doutrinário, não é tão necessário. Porque essa é a questão aqui, essa pergunta, quem deve participar da ceia? Em muitas comunidades evangélicas, no meio evangelical, não existe um controle, não existe um padrão. Qualquer pessoa que chega numa comunidade evangélica e diz que é evangélico, ceia. Essa é a realidade. Você chegou, eu também sou crente, viu, Pai do Senhor, irmão? Você não sabe nem quem a pessoa é. A pessoa ceia. Essa é a verdade. E eu digo que até mesmo em comunidades que são... por exemplo, IPB tem ceia aberta. Para mim isso não faz sentido, é um problema eclesiológico sério isso aí, mas nem no sentido mesmo, né? A pessoa chega de repente, sei lá, vem de uma igreja que a base de doutrina soteriológica é arminiana. Sinceramente, desculpa, não dá, né? Não dá. Mas aí você está sendo muito sectarista. Não é sectarismo. A questão todinha é entender o seguinte: existe uma verdade, certo? É uma questão muito simples. Se eu, ou a corrente teológica, ou a doutrina que eu sigo, ela explica a verdade de maneira fiel, ela é uma expressão fiel da verdade, então necessariamente a outra linha estará errada. Ou seja, se eu estiver certo no que diz respeito a conhecimento, a fé nesse sentido, então o outro que crê diferente está errado. Eu estou falando de um assunto específico, tá? Com a salvação, dentro da salvação, soteriologia, e vice-versa. Se o outro estiver certo ou errado, sou eu. Isso é uma coisa tão séria, não é? Por exemplo, para nós reformados, eu recomendo que leiam as confissões reformadas para vocês entenderem isso. Mas para nós reformados, por exemplo, não é? Existe uma compreensão da Santa Ceia que envolve a fé e que é bem diferente do que acontece no evangelicalismo.
né? No evangelicalismo, participar da ceia é quase como você bater cartão numa empresa. Tipo, sabe, as pessoas não têm noção do que está acontecendo ali. É uma coisa muito vazia. É tratado, por exemplo, como somente um memorial, como algo apenas simbólico. Ou seja, as pessoas, elas não entendem a natureza da Santa Ceia. Elas não entendem que elas estão participando de algo. E nós cremos, não é? Reformados, nós cremos, certo? Na presença mística de Cristo na Santa Ceia. E que Ele mesmo nos alimenta. Tá? Ele nos alimenta. Ok? Então, como é que a Santa Ceia para nós, ela testifica da salvação realizada por Cristo, que é perfeita. É perfeita e inalterável. Então não faz sentido, por exemplo, um arminiano cear com um reformado. Mas nenhum. Nenhum, de jeito nenhum. Para nós não importa você dizer assim, eu creio em Cristo. Você tem que explicar o que é crer em Cristo. Você tem que explicar qual é a sua fé em Cristo. Porque um monte de gente diz que crê em Cristo. Mas você saber se você crê em Cristo, o que a Bíblia revela sobre Cristo, ou você crê em Cristo segundo o seu próprio padrão, na sua cabeça. As pessoas podem acreditar no Cristo pop, gente. Eu não tô brincando, não. Pra você ter uma ideia, o ser humano é tão complicado com relação a isso que boa parte dos brasileiros já tem. Eles acreditam na Bíblia, não. Veja, eles acreditam na Bíblia não porque leem a Bíblia, não porque conhecem a Bíblia, mas acreditam na Bíblia baseada nas novelas da Record. Tem gente que tá achando, por exemplo, né, que se você for ler a Bíblia, você vai encontrar toda aquela ênfase, não é, romântica entre Davi e Batseba. Não é? Ou seja, eu acho que as pessoas acham que a Bíblia é um roteiro de uma novela. Isso não faz sentido, entende? Então, não é só dizer eu creio em Cristo, é explicar o que isso significa. Não é? Porque assim, né, é por isso que a catequese é tão importante. Porque, sabe, são nessas aulas, nos diálogos, que nós vamos deixando as coisas claras. Que nós vamos ajustando as coisas, reparando certos problemas, estando certos princípios. Porque a pessoa pode ter uma visão sobre Cristo totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Mas porque ela lê a Bíblia a partir dessa ótica relativista, não é? Ela acaba chegando a conclusões que são absurdas, na verdade. São heréticas até. Então, não dá. Por isso a pergunta é séria que ele fez aí. Quem deve participar da ceia? Quem deve participar da ceia? Tá? Isso é importante demais. Quem deve ser batizado? Sabe? Então, quem deve ser batizado? Na maioria das igrejas evangélicas é assim. Então, por exemplo, se uma pessoa foi batizada na igreja católica quando bebê, quando criança, não é? Vai chegar na 90% das igrejas evangélicas, vai chegar lá e vai ter que ser rebatizada, ou como alguns vão falar, como os presbiterianos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu digo, a IPB, vai ser batizada porque eles não consideram que aconteceu um batismo na Igreja Católica Romana. Certo? Para nós, reformados, de tradição continental, isso não existe. Então nós vamos receber a pessoa que veio da Igreja Católica Romana. Né? Para que isso não aconteça, deve haver um tipo de justificação muito séria com relação a isso aí, porque o padrão, o princípio é que, ora, a pessoa foi batizada numa igreja. Ah, mas aí é Babilônia, blá, blá, blá. Olha, então, nós sabemos o que a Igreja de Roma é. Né? É uma igreja. Nós chamamos de Igreja Católica de Roma. Então, Apostólica Romana. Por mais que eu admita que ela é uma igreja que desviou-se, mas, portanto, no entanto, é uma igreja desviada. Ela não é uma seita de nascença. Ah, mas aí tem um problema da doutrina, da prática, do mesmo jeito que tem no evangelicalismo. Se vamos aplicar o princípio de que não vamos batizar alguém que veio, não vamos aceitar o batismo de quem veio da Igreja Católica Romana, porque foi batizado quando criança, ou então por conta das doutrinas, dos dogmas, da idolatria, essa bagaceira todinha, eu posso mostrar, provando por A mais B, que o evangelicalismo é exatamente igual, só muda o rótulo, mas é a mesma coisa, a mesma essência, é o mesmo conteúdo, a realidade é essa. Tá? Então não cola isso aí pra nós, tá? Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Mas veja, é uma pergunta importante, tem que ter um padrão doutrinário, quem deve ser batizado? Entendeu? A criança pode? Para nós reformados, sim. Os filhos da aliança, nós não batizamos. Eu vou perguntar assim, vocês batizam crianças então, bebês? Não. Oxe, como não? Eu vi? Não. Nós batizamos os filhos da aliança. Os filhos dos membros da igreja, daquelas pessoas que têm consciência do pacto, daquelas pessoas que são membros conscientes do corpo de Cristo, entendem o que é a aliança, não é? Têm essa consciência e elas levam os seus pequeninos, não é? Para receberem um sinal que elas têm direito, porque são filhos da aliança também. Tá? Então essa é a nossa resposta. Por isso a pergunta é importante aqui. Quem deve ser batizado?
tá? Se não há critério, né, fica difícil, né? Fica difícil. Coisas muito caras para a igreja, e se não tem uma base sólida, você pode inventar qualquer coisa, cara. Entendeu? E tantas outras coisas, né? Quem é o Deus Trino? Né? Como funcionam os decretos de Deus, como Deus age na história, por exemplo, como Deus trabalha na salvação ou para a salvação dos homens. Tudo isso está na nossa confissão de fé. Pois é. E aí, se não tem esse padrão confessional, se não há uma confissão de fé, as pessoas podem, na mesma comunidade, entender, por exemplo, um vai entender que Deus é soberano, e isso tem implicações, não é, em tudo na vida. Ele é o Criador, só existe porque Ele quer, tudo depende dele para existir. Essa é a realidade, não tem como fugir desse ponto. Ou alguns vão acreditar na mesma comunidade que eu tenho a caneta do dedo de Deus. Olha, eu vou dizer para vocês aqui qual é o risco, não é, que uma comunidade não confessional corre. Uma comunidade não confessional, ela sempre corre o risco, não é? E quando eu falo risco, eu estou sendo até bonzinho, porque na verdade nós já vemos as consequências terríveis, não é, do que tem acontecido, mas corre o risco, não é, de ficar à mercê da metamorfose ambulante de teologias. Inclusive, as comunidades não confessionais, e aí eu não vou falar no nível de denominação, mas o nível dos crentes mesmo, dos evangélicos. Muitos evangélicos, talvez a maioria, eles sejam escravos dos cantores evangélicos. Sim. Quem determina a teologia do crente brasileiro são os cantores gospel. Vocês sabem que isso é verdade. As expectativas que se nutrem no Brasil a respeito de Deus vêm das músicas que o povo brasileiro canta. No caso, a música gospel, eu digo. Olha como isso é perigoso. Tá? Então, as pessoas acreditam naquilo que os cantores acreditam, porque elas acreditam, elas imaginam, elas entendem, né, que os cantores são inspirados por Deus. Porque tem um monte de testemunho assim, né? É um cantor fulano que diz que de madrugada apareceu uma luz no meu quarto, Deus me inspirou para compor essa música. Conversa fiada. Isso é blá 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 de gente herege, tá? Se tem uma coisa que uma coisa dessa pode ter aí, pra mim, é cor do cão, cor do diabo. Mas isso, infelizmente, acaba direcionando a fé, direcionando a compreensão teológica de boa parte dos evangélicos brasileiros. Não é? E toda a comunidade corre esse risco quando lhe falta um padrão confessional. Essa é a grande realidade. Então, é bom para refletir. Eu gostei muito desse corte, né, desse videozinho aqui. Mais uma vez lembrando, não é, que é o canal Pod Café Podcast, certo? Eu gostei bastante, parabéns aí, não é, ao vídeo. Eu vou tentar assistir então o podcast completo, né, para ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa comentar, mas por enquanto foi isso, certo? Pessoal, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo longo, né? Que vídeo react longo, mas é porque realmente o assunto é importante para refletirmos bem. Espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? E é claro, eu sempre gosto de ler os comentários de vocês também. Então comentem, compartilhem, se não forem inscritos, se inscrevam, ajudem o canal, tá certo? Então ficamos por aqui. Deus abençoe a vida de vocês, tenham um ótimo final de semana. Valeu!